Por vezes, nós somos surpreendidos com o falecimento de um familiar com o qual, além de guardarmos uma relação de afeto, possuímos uma relação de dependência financeira. Ainda mais agora com a pandemia do coronavírus, várias famílias se viram desamparadas, pois ao mesmo tempo em que perderam um ente querido, também tiveram uma perda no sustento financeiro do seu lar. Nesse cenário, para que os dependentes de um segurado não fiquem desamparados, existe o benefício de pensão por morte. Olá, o meu nome é Karina Monteiro, sou advogada especialista em direito previdenciário e hoje vou explicar detalhes sobre o benefício de pensão por morte. Antes de iniciar, gostaria de pedir para deixar o seu like, se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho para que possam receber mais conteúdos como este. A pensão por morte é um benefício previdenciário destinado aos dependentes de um segurado que vier a falecer, seja esse segurado aposentado ou não. São 3 os requisitos. Primeiro, o evento morte. Segundo, a qualidade de segurado do falecido. E terceiro, a existência de dependentes. Assim, a concessão de pensão por morte independe de carência, e isso desde a vigência da Lei 8.213 de 91. Acerca da qualidade de segurado, este requisito deve estar presente no momento do óbito do segurado. Conforme o artigo 74 da Lei 8.213, o segurado falecido deve ser aposentado ou não. Sendo aposentado, está caracterizada a qualidade de segurado. Então, o que seria esse ou não previsto no dispositivo legal? Hoje vou apresentar para vocês 4 hipóteses que garantem a manutenção da qualidade de segurado, de forma a permitir a concessão da pensão por morte. A primeira situação é quando o falecido preenchia os requisitos para a concessão de aposentadoria, mas ainda não havia requerido. Tal previsão está prevista na súmula 416 do STJ e também no enunciado 4 do Conselho de Recursos da Previdência Social. A segunda situação é quando o falecido deveria estar em gozo de benefício previdenciário, mas indevidamente não estava. Essa previsão também está no enunciado 4 do Conselho de Recursos da Previdência Social e também existe entendimento jurisprudencial nesse sentido. A terceira situação é quando o falecido era contribuinte individual sem recolhimentos previdenciários, mas prestava serviços para pessoa jurídica. Isso porque, apesar da súmula 52 da TN1 vedar o recolhimento das contribuições do contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, ela traz uma exceção, que é quando as contribuições deveriam ser arrecadadas pela empresa tomadora de serviços. O artigo 4º da Lei 10.666 também traz que é a obrigação da empresa contratante recolher as contribuições daquele segurado que presta serviço na qualidade de autônomo. Dessa forma, o contribuinte individual faz jus ao reconhecimento da qualidade de segurado, mesmo sem as respectivas contribuições previdenciárias. Isso porque ele não pode ser penalizado pelo descumprimento de um ônus que não lhe cabe. No caso, cabe à empresa contratante. A quarta situação é quando o falecido era empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso sem as contribuições previdenciárias. Essa autorização está no artigo 30 da Lei 8.212, que traz que é a obrigação da empresa arrecadar e recolher as contribuições do empregado e do trabalhador avulso. Da mesma forma, o empregador doméstico que deve recolher as contribuições do empregado doméstico. Também o enunciado 2 do Conselho de Recursos da Previdência Social traz que é presumido o recolhimento desses segurados. É de suma importância o conhecimento dessas situações que mantêm a qualidade de segurado do falecido, pois não são raros os casos de indeferimento indevido porque não são observadas essas hipóteses. Além do mais, também é necessário averiguar se quem já recebe o benefício recebe em valor correto, se não é o caso de aplicar nenhum tipo de revisão, por exemplo, a famosa revisão da vida toda. Caso não conheça esse tipo de revisão, basta clicar no link da descrição. Temos um vídeo específico tratando sobre. Os dependentes são divididos em 3 classes. Na primeira classe, nós temos o cônjuge, o companheiro, a companheira e o filho não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental, ou deficiência grave.
Nessa primeira classe, nós ainda temos o menor tutelado, o menor sob guarda, o enteado e o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebe pensão alimentícia. Na segunda classe, nós temos os pais. Na terceira classe, temos o irmão não emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Bem, a existência de dependentes de qualquer das classes exclui o direito daqueles dependentes das classes seguintes. Por exemplo, se temos um cônjuge e um pai concorrendo, quem receberá a pensão por morte será o cônjuge, pois como ele pertence à primeira classe, ele exclui o direito daquele dependente da segunda classe. Por outro lado, se existirem dependentes dentro de uma mesma classe, por exemplo, um cônjuge e um filho inválido, eles irão ratear o valor da pensão por morte. Nesse caso, cada um receberá a metade. A dependência econômica do cônjuge, companheiro e do filho é presumida, ao passo que a dependência econômica dos outros dependentes tem que ser comprovada. Acerca do início da invalidez do dependente filho ou irmão, é necessário mencionar que já existiu discussão se essa invalidez deveria ser constatada antes da maioridade ou bastaria ser antes do óbito. A Lei 8.213 de 91 não trouxe uma distinção clara acerca desse ponto, e o Decreto 3048 de 99 definiu que a pensão por morte somente será devida ao filho ou irmão inválido se a invalidez for constatada antes da maioridade ou da emancipação. Entretanto, em março de 2020, foi publicada a Portaria Conjunta número 4, que definiu que o INSS tem que reconhecer a dependência econômica do filho ou irmão inválido, mesmo se a invalidez for constatada após a maioridade ou a emancipação, desde que essa condição ocorra antes do óbito. A pensão por morte será devida a contar da data do óbito quando requerida em até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Quando não for requerida dentro desses dois prazos, ela será devida a contar da data do requerimento. Após a Lei 13.135 de 2015, a duração da pensão por morte para o cônjuge e companheiro deverá observar o seguinte: a duração será de 4 meses, salvo no caso de invalidez ou deficiência, se no momento do óbito do segurado não restarem configurados 18 contribuições mensais e 2 anos de casamento ou de união estável. Quando suprido esses dois requisitos, 18 recolhimentos mensais e 2 anos de casamento de união estável, a duração da pensão por morte será de acordo com a idade do cônjuge e companheiro no momento do óbito. Sobre essa faixa etária, nós temos o marco temporal. Antes da portaria do Ministério da Economia 424 de dezembro de 2020 e após essa portaria. Antes da portaria, se o dependente tiver, na data do óbito, menos de 21 anos de idade, a duração da pensão por morte será de 3 anos, e assim progressivamente. Quanto maior a idade do dependente no momento do óbito, maior a duração do benefício, sendo vitalício apenas se ele tiver a partir de 44 anos de idade. Depois da referida portaria de dezembro de 2020, se o dependente, na data do óbito, tiver menos de 22 anos de idade, a duração da pensão será por 3 anos e assim progressivamente, sendo vitalícia apenas se ele tiver a partir de 45 anos de idade. Essa correlação da duração da pensão por morte com a idade do dependente também será observada quando o óbito decorrer de acidente de qualquer natureza ou doença profissional do trabalho. Mas nesses casos não serão necessários aqueles dois requisitos de 18 contribuições mensais e de 2 anos de casamento ou de união estável. Para finalizar, cabe acrescentar que a pensão por morte sofreu diversas alterações legislativas no decorrer dos anos. Assim, conforme a súmula 340 do STJ, a lei aplicável à concessão de pensão por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Então, é fundamental que o interessado em obter tal benefício procure um advogado especialista na área de direito previdenciário, para que haja a devida adequação do caso concreto à lei aplicável e a concessão seja concedida de forma correta. Por hoje é só. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com pessoas que também tenham interesse nesse tema, ou caso tenham alguma dúvida sobre ou queiram sugerir outro assunto para que os nossos especialistas tratem aqui no canal, podem deixar aqui embaixo nos comentários. Até a próxima!